eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Fala, meus amigos! Como é que vocês estão? Começamos mais um episódio do Meu Amigo Missionário, seu podcast, talvez semanal, mensal, não sei, mas é o seu podcast favorito da história das nações, ou do que nós estamos fazendo nas nações. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, ela é arquiteta, ela já foi até para a Europa e continente africano, levando as boas novas, e nós vamos saber um pouco mais a respeito dessas histórias. Mas antes, você mesmo, já pensou em levar a sua marca para as nações? Já pensou que você pode atingir aqueles que estão carregando as boas novas, que são, como a palavra de Deus fala, os pés formosos? Já pensou nisso? Cara, entre em contato conosco. Aqui na descrição você pode falar comigo através do Instagram e nós podemos conversar para você estar aqui no Meu Amigo Missionário. Fica a dica. Hoje a nossa convidada, ela vem diretamente da Bahia e ela vai contar a história dela. Então seja muito bem-vinda, minha amiga missionária Yanine Sarmento. Falei certo o seu sobrenome? Dá um salve pra galera e já começa a apresentar Yanine por Yanine. Quem é você? Como que você aceitou Jesus? Como que Deus te alcançou? E como esse chamado de missões fez você largar a sua profissão e ir pelas nações? Oi, gente. Tava conversando com o Lucão que eu tenho certeza que isso é o início de algo muito grande. E eu realmente sinto que um dia meus filhos vão estar ouvindo isso aqui. Então saibam que muito que eu tô fazendo e vivendo hoje, pagando um preço, é pra deixar pra vocês uma geração avivada e reformada pra glória de Deus. Tá bom. Olha como ela é crente, você viu? Gente, meu nome é Yanine, eu tenho 28 anos, eu sou de Salvador, Bahia, e contando um pouquinho do meu contexto de vida pra vocês, eu cresci num lar cristão, assim, graças a Deus, meus pais me criaram dentro do evangelho, eu recebi bastante base bíblica, assim. Quando eu tinha mais ou menos uns 19 anos, eu me desviei quando eu tava na faculdade. Isso acontece com muitos jovens, por isso hoje temos o Pocket, glória a Deus. E durante meu tempo na faculdade, eu fiz amizades erradas, coisas que muita gente vive na faculdade, drogas, e tudo isso me fez eu me afastar do evangelho. Na verdade, tudo estava centrado nas minhas vontades, no que eu queria fazer, no que eu queria viver. Eu esqueci completamente de Jesus. Mas eu sabia que ele estava ali. E eu continuei vivendo essa vida por mais uns 4 longos anos, quando eu recebi uma proposta de trabalho para vir para São Paulo. E foi uma proposta muito do nada, porque eu nunca mandei currículo, pensei em morar em São Paulo, mas eu sentia muito forte Deus falando que era ele me dando um novo recomeço. E durante o meu período em São Paulo, eu continuei, na verdade, com uma vida errada, mas eu prometi para Deus que eu não ia fazer nenhum amigo do mundo. E aí eu falei, Deus, eu só vou ter amigo agora quando for da igreja. Então eu vivi uma vida bem solitária, assim, durante o período em São Paulo. E eu quero contar essa parte de como Deus me encontrou em São Paulo, porque eu acho que nem a minha família sabe disso ainda, mas eu acho que é um fator muito importante de colocar aqui, que eu fui encontrada por Jesus, chapada, vendo The Chosen. O que eu posso resumir é que eu chegava bem cansada do trabalho, eu encontrava ali nas drogas consolo, abrigo, um lugar seguro, um lugar onde eu podia descansar. E aí um belo dia eu vi o The Chosen na Netflix, comecei a assistir. Cara, eu tava chapada e a presença de Deus invadiu o meu quarto. Isso aconteceu por muitos dias. Um dia que eu lembro que eu falei, Deus, um dia eu sei que o Senhor tá aqui e eu sei que o que eu tô fazendo é muito errado, mas eu te prometo que quando eu conseguir sair desse lugar, eu vou entregar minha vida completamente pro Senhor. E eu não vou olhar pra trás. Eu vou ser completamente sua. E passou mais ou menos uma semana eu dessa forma, até um dia que eu cheguei em casa, tão assim, ansiosa pra assistir The Chosen e ficar ali conversando com Deus. Aquilo com o tempo foi me preenchendo, foi preenchendo os buracos que tinham em mim, que chegou a ponto de eu olhar pra mesinha de cabeceira, onde ficavam as coisas que eu usava, e cara, eu já tinha alguns dias sem usar, e eu nem tinha percebido, porque realmente Deus, ele tava me preenchendo com a presença dele, sabe? Foi quando eu falei, se eu já tenho alguns dias sem usar, eu não vou voltar a usar agora. E aí eu joguei tudo fora, foi quando eu comecei a ir pra Zion, e depois de 3 meses, mais ou menos, indo pra Zion, 4 meses, eu recebi o convite de vir pro DSM. Quando eu recebi esse convite, quando eu recebi essa palavra profética de que eu deixaria tudo pra vir pra cá, fez muito sentido
com tudo aquilo que eu vinha conversando com o Senhor. Foi quando eu falei, Deus, eu sei que é o Senhor. Então eu tinha acabado de montar um apartamento inteiro, dos meus sonhos, com todos os móveis de design, coisas que eu sonhava em ter. E eu não pensei duas vezes, eu cheguei do culto já anunciando todas as coisas, eu criei um Instagram, saí vendendo tudo, a minha família achou que eu tava louca. Falou, meu Deus, essa menina tem que fazer uma terapia. Mas eu sabia que era o Senhor me chamando. E um mês depois eu tava aqui no DSM, que foi no início do ano passado. Foi uma longa story, mas foi mais ou menos isso. Muito bom, excelente. Agora você já falou como foi realmente meio maluco aí. Obrigado aí, galera do The Chosen, pastor André. Beleza, você tá aqui no DSM, ano 2, olha só, 2 anos como missionária. Os destinos que você foi, eles são bem separados um do outro. Em um ano, Inglaterra, no outro ano, Moçambique. Qual é o principal contraste assim que você viu entre a europeia e a africana na sua visão? Tá, eu acho que o maior contraste que eu vi dos dois países é que muitas pessoas na África, elas estão mais sedentas e abertas. É como se essa fosse a última esperança delas, sabe? Então elas se agarram muito às boas novas. E na Inglaterra, isso é uma realidade que a gente tá quebrando, junto com o corpo de Cristo, mas ainda é uma realidade um pouco distante. Eu conheci pessoas que nunca tinham ouvido falar o nome de Jesus. Então isso foi algo que me chocou. Em ambos os lugares, eu acho que eles estão realmente sedentos por algo. Na Inglaterra, eles não sabem muito bem o que é isso, então eles buscam isso no trabalho, em dinheiro, em festas. E na África, eles até têm um vislumbre sobre isso, mas eles não sabem onde encontrar isso, sabe? A gente veio muito como uma resposta pra eles, assim, nesse sentido. Excelente. Mas agora vamos lá. Você foi pra Moçambique com um objetivo muito interessante: implantar uma escola da Bíblia. Eu li a Bíblia inteira ano passado, é um tanto quanto desafiador. Agora, como que é apresentar a Bíblia de uma maneira sistemática para pessoas que estão tendo essa primeira experiência? Como foi ser professora numa escola da Bíblia, ainda mais numa escola da Bíblia pioneira? Eu acho que vale a pena, antes de falar sobre isso, a gente dizer que eles estão vindo de uma realidade em que a mentalidade deles ainda é escrava. Então a gente foi quebrar essa mentalidade com eles. A gente foi levantar líderes e implementar a escola da Bíblia lá em Moçambique, em Nampula. Foi sensacional. Eu vi com meus próprios olhos quanto a palavra de Deus, ela é transformadora. Muitas vezes até nos pequenos grupos de leitura, eles ficavam meio caladinhos assim, você achava até que eles não estavam recebendo, sabe, ou ouvindo algo, mas daí você perguntava e a pessoa trazia uma super revelação pra você, assim. E uma das minhas alunas, ela não sabia ler, e ela aprendeu a ler com o Espírito Santo, a Bíblia. Eu acho que essa foi a experiência mais bizarra que eu já tive. Eu nunca pensei em ensinar alguém a ler, ainda mais com o Espírito Santo, ainda mais a Bíblia. Foi sobrenatural o que Deus fez. Os meus alunos, era notável que aqueles que estavam finalizando a escola não eram os mesmos que começaram, sabe? Eles estavam mais livres, mais entregues à presença de Deus. Eles sabiam mais quem eles eram, sabe? E a partir de um lugar em que eles sabiam quem eram Deus, quem era Deus. Então, foi muito doido estar nesse lugar de pioneirismo, que eu nunca imaginava. Um grande privilégio, grande ver o que Deus está fazendo, o quanto Deus ama aquele... Eu sinto muita falta de lá, pra falar a verdade. Vez ou outra eu tô pensando neles, imaginando como eles estão. Era o sonho deles terem essa escola da Bíblia lá em Moçambique. Quando a gente chegou, eles fizeram uma super festa. Cara, eu dei aula de profetas. Eu fui falar de Ezequiel, de Daniel, na África. Isso é muito doido. E o Senhor, ele foi muito bom. Em assim, todas as coisas. Eles carregam muita alegria. Então, foi realmente uma mentalidade foi quebrada, sabe? Na vida daqueles alunos. E eu creio que o que a gente começou lá não vai parar neles, sabe? Uau, muito interessante. Realmente, a Bíblia é o livro que transforma nações, mas também é o livro que transforma relações e vida. Muito interessante isso. Mas agora vamos aprofundar um pouquinho mais. Quais são as histórias, assim, desse prático em Moçambique que te marcaram? Conta um testemunho que esse cara valeu cada segundo, porque foi pra isso que eu vim trazer a palavra de Deus pra Moçambique. Eu vou falar da experiência mais doida que eu tive, que eu até comentei um pouquinho lá atrás sobre a Laura. Ela foi a minha aluna, uma das minhas principais alunas no meu one-on-one lá. E o one-on-one é o processo de discipulado, né, que a gente faz. Quando eu cheguei, ela não
sabia ler, ela era bem tímida, assim, mas ela era um amor de pessoa. Ela veio de um contexto escravo, ela tem 37 anos, 7 filhos, casada, e a gente tinha um contexto, assim, bem diferente de vida. E eu pensava, Deus, como eu vou discipular ela, né? Mas, assim, foi muito bom, todo o processo de discipulado. Mas o que mais me marcou foi o dia que Deus pediu pra eu ensinar ela a ler. E eu meio que entrei em crise, assim, porque eu falei, Deus, nem eu sei ler direito, mas tá bom, vamos nessa. E a gente começou a fazer um processo de, né, eu procurei na internet como alfabetizar alguém, imprimir algumas atividades, e fui pedindo realmente ajuda do Espírito Santo pra ensinar ela a ler. E a gente começou esse processo lendo a Bíblia, né? Então eu tentava ensinar ela lendo a Bíblia. E pra mim, 2 dias que me marcaram muito nesse processo, um dia a gente tava lendo a Bíblia e na nossa leitura a gente faz uma roda, assim, né? Então cada um vai lendo e passa pro lado ler. E eu sempre ficava com o lápis acompanhando pra ela poder entender onde que tava sendo lido, pra ela ir se familiarizando com as palavras. E aí um dia eu tava acompanhando com o lápis, assim, e eu vi ela meio que balbuciando uma palavra. E aí eu olhei pra ela, eu parei a leitura na hora e eu falei, Laura, o que tá escrito aqui? E aí ela foi A com N, e aí o T com E, T, antes. Cara, eu pulava que nem uma louca. Laura, você tá lendo? Você tem noção? Você tá lendo. E aí ela foi as primeiras palavras dela lendo a Bíblia. Algumas semanas depois ela já tava trazendo pra mim o homework dela escrito. E na nossa última semana lá, a gente foi visitar a igreja dela. Eu conheci também a casinha dela lá. E eu lembro que ela me chamou na frente da igreja inteira. Ela me chamava de mãe. E aí ela fez assim, mãe Nini, vem cá na frente. E aí quando eu cheguei lá na frente, ela começou a honrar a minha vida. E ela falou pra igreja inteira assim, gente, hoje eu sei escrever meu nome. Eu sei escrever o nome dos meus 7 filhos, do meu marido. Hoje eu consigo ler a Bíblia. E tudo isso eu quero realmente honrar a vida da mãe Yanine, porque isso sempre foi um sonho pra mim. E ela, sem imaginar, ela realmente trouxe algo que era um desejo muito grande do meu coração. E aquilo me marcou tanto, Lucão, porque, cara, a gente tem acesso a tantas coisas que a gente esquece até da preciosidade que as coisas pequenas têm, sabe? Por exemplo, você ler uma Bíblia, você ler algo, isso é uma preciosidade muito grande. A Laura também foi batizada no Espírito Santo. O testemunho dela sendo batizada foi muito precioso, assim. A gente estava durante um momento de leitura e ela vinha e começou a ministrar na vida deles e ela sentiu que o Espírito Santo estava realmente se movendo naquele lugar. E eu lembro que ela caiu, teve uma visão com o Senhor e quando a gente começou a conversar, ela falou que a língua dela formigava e que ela começou a falar coisas que ela não estava entendendo muito bem, até ela perceber que ela estava orando em línguas. E ela falou que nesse momento ela sentiu uma liberdade que ela nunca tinha sentido na vida inteira dela, em que ela havia andado com escravidão, sendo feita de refém. Ela tinha se sentido livre, sabe? Completamente livre. E, enfim, eu acho que todo o testemunho ao redor, né, em torno da história da Laura foi o que me marcou muito lá em Moçambique. Isso, meus amigos. Simplesmente é o que nós vemos, talvez um pequeno exemplo da reforma que a palavra de Deus traz. Se a gente voltar alguns anos atrás, bons anos atrás, nós vemos que a Bíblia, ela foi um motivo pelo qual povos acessaram o aprender, acessaram a língua, acessaram o ler e o escrever. Porque a palavra de Deus era algo que eles desejavam também a ler, aprender, ser transformado pela Bíblia, mas só que eles precisavam de linguagem, eles precisavam entender, precisavam ler. Então, sistemas de educação, pessoas, nações foram discipuladas pela palavra, mas também foram estimuladas a aprender a desenvolver cognitivamente por causa da Bíblia. Isso é o poder da palavra de Deus, meus amigos. Esse é o poder da palavra de Deus e isso é muito precioso. Agora, minha amiga Yanine, já estamos caminhando. Olha só, o tempo voa, o tempo passa e a gente já está caminhando para o final. Simplesmente nós temos aí o futuro à nossa frente. O que o Senhor está falando para você pelos próximos 5 ou 10 anos? Você é arquiteta? Será que realmente é fazer agora Oscar Niemeyer versão Christian? Ou será que continuar nessa vida em missões, continuar ensinando a Bíblia? O que o Senhor tem falado para você? Qual é a visão que Ele tem te passado? Lucão, eu gostaria muito de te responder essa pergunta de uma forma mais palpável. Mas eu acho que é aí que tá a graça
também do evangelho e de você viver em missões. Eu me movo com a nuvem do Senhor e algumas coisas pra mim ainda são um pouco turvas, né? Eu tenho algumas noções assim. Eu sei que a longo prazo Deus, ele quer que eu viva em ministério e eu sei que ele quer muito atrelar ministério com business na minha vida, né? O Senhor, ele sempre fala que ele não desperdiça nada. Então eu sei que toda essa criatividade que eu carrego, essa fome mesmo por um business renovado, eu sei que ele vai usar tudo isso, mas eu ainda não sei o que vai acontecer na minha vida nos próximos passos. Eu tô realmente seguindo a nuvem e especificamente essas semanas o meu processo tem sido saber que eu não preciso saber de todas as coisas, porque não sou eu que estou no controle. Eu acho que muitas vezes a gente se coloca em um lugar de querer saber muitas coisas, de entender muitas coisas, e eu fiz isso minha vida inteira, na verdade, nesses 2 anos assim em missões. O Senhor sempre me clareou muitas coisas do que iriam acontecer. Antes de eu ir pra Inglaterra eu já sabia que eu ia, antes de ir pra África eu já sabia que eu ia, mas eu preciso realmente descansar, sabendo que quem precisa saber de todas as coisas tá sabendo, tá trabalhando, não dorme, sabe? Eu sei que é muito doido falar isso, principalmente na nossa realidade, óbvio, eu tenho pessoas da minha família me perguntando, e aí, ano que vem? E é muito doido você falar, então, não sei, né? Tô esperando Deus, mas eu também tenho certeza que Deus, o de repente de Deus, ele acontece muito rápido. Então, eu sei, as coisas vão se desenrolar podem se desenrolar nas próximas horas, semanas, talvez meses, mas assim, a longo prazo, família, business e ministério, acho que principalmente com a igreja. Acho que muita coisa também vai clarear quando eu tiver o meu queridíssimo, porque eu acho que as palavras do homem, na verdade, ela vem muito pra trazer alinhamento sobre as da mulher. Então, assim, eu tô nesse período de transição. Acho que é isso que eu posso falar. Eu tô num período de transição, mas eu tô seguindo a nuvem de Deus. Excelente, seguindo a nuvem, né? E, falando nisso, qual é a direção que você poderia nos dar para um discipulado baseado na Bíblia? Não sei se você sabe, mas o que ela foi ensinar lá em Moçambique é o Discipleship Bible School, ou seja, é uma escola que te ajuda a aprender a discipular com a palavra de Deus. E agora, depois disso, como nós conseguimos discipular com a palavra de Deus realmente? Sim, a escola que a gente foi rodar lá é um DBS, é uma escola da Jocum. O primeiro passo é você levar os alunos a lerem a Bíblia de uma forma que não seja superficial, sabe? Você mostrar pra eles o quanto um simples versículo mostra tanta coisa. Segunda coisa, eu acho que discipulado, ele basicamente é relacionamento. Não só seu com seu aluno, mas você precisa levar ele a buscar as respostas com Deus, com o Espírito Santo de Deus. Você precisa levar ele a ter um relacionamento mais profundo com o Senhor. Porque não adianta você estudar toda a Bíblia em 3 meses se você não conhecer o autor. Porque a palavra de Deus fala que a vida eterna é conhecer a Ele. E uma coisa também que eu acho importante falar é que uma das coisas mais importantes que a gente vê na Bíblia é sobre o caráter e a natureza de Jesus como um líder que liderava sobre influência. Então a gente precisa realmente influenciar eles, mas deixar também que eles sejam influenciados por aquilo que Jesus fazia e que eles se identifiquem com aquilo que Jesus fazia, tomando isso para eles como uma verdade absoluta que precisa ser aplicada. Então eu acho que a partir do momento que você vê a Bíblia como um manual de vida que se torna o lugar onde você recorre pra tudo que você precisa, quando você tá triste, quando você tá feliz, se você tá confusa, se você tá com raiva, eu acho que é esse o poder da palavra, sabe? Mas também você entender que aquilo é uma ferramenta de relacionamento com o Senhor. Se você não estudar a Bíblia, é como você esperar uma ligação com o telefone fechado, desligado. Então eu acho que isso é uma analogia bem legal, assim. Excelente, excelente. Fica a dica aí, meus amigos. Discipulado com a Bíblia é a melhor coisa. Porque as pessoas podem até te questionar, mas vai questionar a Bíblia? Não gostou? Reclama com o autor. Essa é sempre a minha máxima, beleza? Mas olha só, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar nações e vidas. Isso é muito precioso. Se você consegue adicionar isso ao seu discipulado, você está caminhando cada vez mais no discipulado das nações. E Anine, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua história e muito obrigado pelas histórias do que o Senhor está fazendo no continente africano e também em outras nações. Eu espero que no nome de Jesus nós possamos ver os frutos dessa escola da Bíblia, sendo tanto a resposta para Moçambique quanto para outras partes da África e
do globo terrestre. E você, meu amigo? Você vai fazer alguma coisa, vai ler a sua Bíblia, vai fazer alguma coisa para Jesus ver, discipula alguém agora, hoje, sempre, no nome de Jesus. Faz alguma coisa. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, tchau.